Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual do PSOL, Marcelo Freixo, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Qual é a sua avaliação sobre as declarações recentes do prefeito Eduardo Paes, que, de um tempo para cá, passou a fazer críticas duras à política de segurança do governo do Estado, dizendo que é um desastre, que nada funciona, ou seja, me parece, eu não sei se você concorda, que o prefeito Eduardo Paes está querendo se distanciar do núcleo que comanda o governo do Estado, que é do seu partido, também o PMDB. Como é que você analisa isso? Ele é mestre, né? O prefeito Eduardo Paes é mestre em fazer isso e muitos dos seus aliados sempre temem quando ele fala alguma coisa, né? Porque a sua capacidade de criar contradições é muito grande. Então é bom lembrar que em 2012, quando ele foi candidato, e eu concorri à eleição de 2012, chegamos em segundo lugar com 28%, mas ele foi eleito, a marca da campanha é Somos um Rio, e a grande virtude dele ali era dizer o seguinte: a gente está muito ligado ao governo federal, a gente está muito ligado ao governo estadual, e a gente está muito ligado à cidade, ou seja, é tudo a mesma coisa. Né? Sempre falaram isso. Tudo a mesma coisa. Esse O slogan era unindo forças, né? Unindo forças, exatamente. Unindo forças, né? E unindo forças agora é se afastando das forças, né? Na verdade, ele muda de posição radicalmente em relação ao governo da Dilma, finge que nunca teve nada a ver com aquilo, né? Até que surge aquela gravação com Lula, né? Que o pessoal de Maricá não gostou muito, né? Logo depois ele vem e começa a se afastar do Sérgio Cabral, no episódio lá do guardanapo da cabeça, depois ele se afasta do Pezão, agora ele se afasta do Dornelles, agora ele se afasta do Beltrame, né? Eu tenho medo, né? Daqui a pouco ele se afastar dele mesmo, né? Porque ele começa a se afastar de todos, ou seja, a culpa é do mundo, menos dele. E, na verdade, há uma responsabilidade muito grande nessa crise do PMDB. Né? A gente vive uma crise nacional, há uma ruptura democrática, houve um golpe promovido pelo PMDB. Né? Há uma falência do Estado do Rio de Janeiro que não está pagando salário de aposentado, que não está pagando salário de servidor integral, né? Que faliu o Rio de Janeiro. E não é por causa do petróleo, a gente pode falar sobre isso, não é verdade. A alegação do né? governo do Estado é de que a queda de arrecadação, a crise na Petrobras, a queda do preço do barril do petróleo levou o Estado a essa situação. Você concorda? Isso é engodo. E mais do que isso. E há uma cidade que está caindo ciclovia e vai um secretário dizer que a culpa é da onda. Na verdade, está caindo ciclovia porque a obra foi mal feita e que as empreiteiras fazem o que querem. Né? Inaugura uma pista, no dia seguinte tem que asfaltar. Quer dizer, na verdade, há uma falência muito grande de diversos segmentos, todos eles associados a uma forma do PMDB governar. Então não adianta agora ficar dizendo assim, olha, a crise da segurança não tem nada a ver comigo, que agora ele não tem nada a ver com partido nenhum. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de dignidade. Se você estava junto, você é responsável pelo sucesso, né, pelo bônus, mas é responsável pelo ônus também. Filho feio também tem pai, né? Mas senão é muito cômodo e cheira a covardia. Isso não é bom, não é isso que o povo brasileiro está precisando. Está pedindo um pouco mais de decência, de coragem, de firmeza nessas horas. Eu não acho que a crise seja só por causa do petróleo. Até porque os números mostram outra coisa, Ricardo. Há um processo no Rio de Janeiro de endividamento desde a época do Cabral. Cabral, quando assume a dívida do Estado, e quando Cabral assume, não havia um debate sobre royalties. Né? Ele assume em 2007, auge, né? Ele estava indo para Paris, tomar os melhores vinhos, guardanapo na cabeça, não tinha debate da crise ali. Ali, a dívida do Estado era de 40 bi. Hoje, a dívida do Estado caminha para 120 bi. Não vem me dizer que isso é por causa do dinheiro do royalties, que não é. Eles endividaram o Estado, eles pegaram inúmeros empréstimos em dólar, pelo menos 3 empréstimos em dólar, de uma irresponsabilidade, sem qualquer controle. Os empréstimos que são votados na Assembleia Legislativa, que aliás é uma prática do PMDB, né, desfazer o parlamento perde completamente a sua função fiscalizadora, o que é um mal para a democracia. Acontece a mesma coisa na Câmara dos Vereadores, basta ver esse empréstimo recente, agora em junho, de 800 milhões, que o prefeito Eduardo Paes anuncia, manda a mensagem um dia, no mesmo dia a Câmara de Vereadores marca uma reunião da CCJ, dá constitucionalidade e aprova em 2 discussões no mesmo dia, sai no dia seguinte, no Diário Oficial, aprovado 800 milhões, sem nenhum controle, nenhuma discussão com a sociedade sobre isso. Ele não está endividando a casa dele, ele está endividando a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, esse mal que eles fazem ao parlamento, na lógica da submissão do parlamento, é muito ruim para a democracia. E fazem isso na Assembleia. A Assembleia aprovou vários empréstimos na época do Cabral e depois do Pezão, sem o controle devido de que empréstimo era esse, qual era a contrapartida, qual era o controle, qual era a taxa de juros.
a crise que o Rio vive hoje é uma crise de gestão do PMDB. Não é verdade atribuir isso ao petróleo. Em 2007, o petróleo estava $130 o barril. Não era nem para ter essa crise ter chegado ao ponto que chegou com o valor do petróleo naquela época. Exatamente. Se o petróleo agora é o vilão, naquela época teria que ser a solução e nunca foi, né? Exatamente. E mais do que isso, o que eles fizeram também na época de alta do barril do petróleo, né? Porque a gente sabe quais são as contradições de uma economia baseada na extração do petróleo. A gente sabe que isso não é infinito, a gente sabe que o mundo inteiro já passou por outras crises. Não democratizaram o acesso a isso. Hoje, o que a gente mais tem no estado do Rio de Janeiro são municípios ricos, né, de prefeitos ricos, prefeituras ricas e municípios pobres. Porque, na verdade, o dinheiro de royalties não serviu para criar igualdade social e nem criar uma condição melhor de vida para aquelas pessoas dali. Nessa dissociação do Paes com o Cabral, com o Pezão e com a Dilma, você acha também que pode haver uma dissociação dele com o PMDB e que o ciclo dele no partido possa estar chegando ao fim? A gente tem informações que nos últimos meses ele negociou com alguns outros partidos, com o PDT, com o PTB. Você acha que a partir do ano que vem ele pode seguir um voo solo em outro partido? Como é que você enxerga? Como é que você avalia esse cenário? Sei, aí eu acho que é ele que tem que afirmar qual é o futuro dele. Enfim, está chegando ao final de uma gestão que encareceu o Rio de Janeiro. Evidentemente, a gente reconhece e pode reconhecer pontos positivos, faz parte do jogo democrático, mas fato é que é uma cidade mais cara, uma cidade mais desigual, uma cidade onde o número de cariocas querendo sair do Rio de Janeiro aumentou muito. Ele que recentemente disse para um cidadão não está satisfeito, saia, ele devia ver o Rio como vamos, que mostrou que em 2008 apenas 26% dos cariocas diziam que queriam sair. E agora mais de 50% querem sair. Qual é a sua análise sobre a questão do Eduardo Paes a partir da seguinte constatação? Há cerca de 2 anos, ou 1 ano, talvez 1 ano, 2 anos, se dizia que Eduardo Paes faria um poste o seu sucessor. Que Eduardo Paes estaria, digamos, com um volume de obras tão grande na cidade, que o potencial, digamos, da prefeitura nesse sentido de transformação urbana na cidade seria suficiente para garantir a continuidade, digamos, da gestão do grupo de Eduardo Paes à frente da Prefeitura do Rio. Estamos nos aproximando da eleição e já não há a mesma certeza. Já há muita dúvida em relação à sua capacidade. Muitas obras foram inauguradas, algumas obras elogiáveis, o Museu do Amanhã, a reforma da região do Porto, os BRTs, enfim, obras que merecem elogios, mas a despeito dessas obras, já há uma dúvida sobre a capacidade do prefeito de ter o seu indicado, o sucessor, conseguindo a vitória no próximo pleito. Ou seja, o que mudou na expectativa da população em relação ao prefeito, que hoje há, digamos, esse sentimento diferente? Que bom que mudou, né? Eu acho que algumas obras merecem o aplauso e merecem transparência também. Porque muitas vezes uma obra ela pode ser aparentemente muito boa, mas ela é carregada de irregularidade, carregada de falta de transparência. Você entra no site da prefeitura, você não consegue ter acesso a um contrato dessas PPPs. Isso eu acho muito grave, né? Em pleno século XXI, você não ter acesso a contratos que envolvem dinheiro público. Quanto está se pagando pelo VLT, para quem está se pagando? Porque, na verdade, boa parte dessa parceria com o mundo privado é a parceria de empreiteiras que financiam campanhas. É isso. E boa parte delas investigadas agora aqui uma no Lava Jato. Agora aqui uma provocação a você. O VLT não vê o encontro da sua posição que defende o transporte sobre trilhos? Mas eu não estou questionando a obra em si, eu questiono a falta de transparência. Eu defendo o transporte sobre trilhos. Evidente que eu defendo transporte sobre trilhos, mas é um transporte caro, sem transparência. É um transporte que, mais uma vez, envolve Odebrecht, né, envolve a antiga OAS, envolve a FETransport, que são as pessoas que vão gerir. Por quanto? O dinheiro da bilhetagem já garantiria um investimento privado. Fora isso, a contrapartida do investimento do governo vai garantir por mês um valor altíssimo corrigido pelo IPCA. Qual é o salário corrigido pelo IPCA? Duvido que o seu salário e o seu salário sejam corrigidos pelo IPCA. Os contratos com as empreiteiras são corrigidos pelo IPCA, o que faz com que o valor suba muito mais. Há inúmeras garantias de que aquele mundo privado das empreiteiras, financiadoras de campanha, é bom lembrar, nunca tenham prejuízo. Então, você me perguntava por que mudou a percepção do povo. Que bom que mudou. Eu acho que tem muita coisa mudando de 2013 para cá, Ricardo. O que aconteceu em 2013, eu acho que a gente ainda não entendeu direito o que aconteceu. A gente teve 1 milhão de pessoas nas ruas. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. O que aconteceu ali em 2013 mexeu com o nosso sistema cognitivo e abriu portas que a nossa institucionalidade não respondeu. Ali estava dizendo o seguinte, olha, há uma crise de representatividade. Há um modelo de crise política no país que não está respondido. Se sabe muito mais o que não se quer do que o se quer. Então, essa velha política
de fazer campanha asfaltando rua, de fazer campanha botando faixa, de fazer campanha comprando líder comunitário, comprando as pessoas. Isso também está em crise. Tem muita gente hoje que está olhando. O acesso à internet hoje fez com que você se disponibilizasse de informação que antes você não tinha. Eu acho que tem uma outra política nascendo que pode trazer um resultado eleitoral para o estado do Rio de Janeiro que surpreenda os velhos coronéis. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto com o deputado Marcelo Freixo no Jogo do Poder.